Olá, amigos! O professor Dr. Ademir Rodrigues. Já estamos entrando no ar com o programa O Ponto E, o Ponto de Equilíbrio, aqui na sua rádio Rio Preto FM. Você que está no Facebook aí nos acompanhando, fique com a gente, porque já estamos iniciando a nossa programação de hoje. É um editorial de apenas 15 minutos. Estamos controlando o som da rádio e também controlando o nosso som ambiente. Bom, temos que ser rápido porque são apenas 10 a 15 minutos. O tema de hoje é como aplicar o ponto E, o ponto de equilíbrio, no controle do maior de todos os inimigos do ser humano, a insulina. Não é o colesterol, não é o açúcar, é a insulina. Agora, o que provoca o aumento exagerado da insulina? É isso que nós vamos ver, que nós vamos falar. Quando eu comecei a organizar o ponto E, o ponto de equilíbrio, eu fui um profissional ligado sempre à área da saúde. Eu fui muito estudioso na área do corpo humano, na fisiologia, na neurologia humana. Então sempre entendi muito de tudo que se relaciona ao corpo. Quando eu fui trabalhar fora do Brasil, no exterior, no Oriente Médio, eu tive conhecimento de um profissional americano que usava os alimentos como uma forma de provocar uma mudança química, uma mudança hormonal. Ou seja, como controlar o sistema hormonal através do alimento, da combinação deles. Aprendi, fiz especialização e me tornei um especialista em bioquímica alimentar. Após isso eu percebi que todas as pessoas que pensavam em se alimentar era para saciar a fome, mas atender um desejo, uma recompensa do cérebro. E aí eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu entendia de alimentação esbarrava naquilo que a pessoa queria comer. Ela sabia que aquilo era importante para ela, mas dentro dela ela queria comer outra coisa. Por isso que as dietas não funcionam, é curto tempo. E aí eu conheci uma outra tecnologia que se chama programação neurolinguística, neurociência, estados alterados de consciência. Aí eu fui estudar, sabe o quê? Como funciona a mente humana, que é o chefe, é o líder, é o organizador, é o controlador de todos os nossos desejos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. A partir daí eu somei corpo, alimento, mente, palavra, comunicação e criei o ponto E, o ponto de equilíbrio. E é sobre as ações dele que eu vou falar agora para você. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a saúde atual corre atrás do quê? Corre atrás do colesterol, às vezes fica alguma coisa assim, sabe, esquecida, ligada, e a gente vai acertando aí. Peço desculpas a vocês. Então, como eu estava dizendo para você, como usar o ponto E, que eu sintetizo nesse livro de 100 páginas, para que nós possamos equilibrar e controlar a insulina dentro do nosso corpo. Então vamos lá. Nós temos 4 maneiras de controlar a insulina. Primeiro, controlando o cortisol, que é o hormônio do estresse, fazendo com que acalmando a mente, organizando aquilo que eu quero fazer e focando, dando uma direção para aquilo que eu quero fazer. Então, controlei o cortisol, que é o primeiro nível de controle para diminuir o aumento da insulina. Depois eu controlo as minhas palavras, a minha comunicação. Como eu comunico comigo? Eu me pulo muito, eu acho que eu sou o bambambam, ou me considero um mau profissional, uma coisa ruim. Então, a partir daí, eu controlo a comunicação, eu controlo a palavra. Ao controlar esse segundo eixo, eu controlei a quantidade de insulina.
Aí eu controlo o que é a parte física. Como que eu controlo na parte física? Diminuindo a atividade física, fazendo exercícios aeróbios, não anaeróbios, e controlando o excesso de atividade física, que o excesso de atividade física produz radicais livres, e esses radicais livres aumenta a produção da insulina e que desequilibra todo o sistema hormonal. E aí, para o outro nível, que eu vou para o quarto nível, que é o da alimentação, que nós falamos ontem, mas eu vou mostrar hoje para você novamente. Então vamos lá. O primeiro nível da alimentação que eu devo controlar, nível dos macronutrientes e gordura. Quando eu começo comendo gordura, eu faço com que, ao cair no meu estômago, avise o cérebro e libera o hormônio da saciedade, a colecistina, que do estômago vai para o cérebro e libera a pepsina, que é o controlador da saciedade. Parece que eu estou alimentado. Então a gordura é o primeiro nível. O segundo nível é o carboidrato, que pode ser um carboidrato ruim, um enlatado, alguma coisa assim, ou uma fruta, apesar de ter frutose, que nós falaremos numa outra oportunidade, o segundo eixo hormonal. Então, eu começo pela gordura, vou para o carboidrato e depois eu vou para onde? Para a proteína. Aqui é o nosso shake e a proteína vai ser colocada aqui dentro, a quantidade exata. Bom, então eu tenho o controle da insulina no corpo. Para eu controlar a insulina, eu tenho que controlar o cortisol através do pensamento e da comunicação. Eu tenho que controlar a parte da glicose através do exercício físico e os radicais livres também do exercício físico. E com a alimentação eu controlo a glicose sanguínea. E controlo também os ômega 6, que são as gorduras saturadas, e os ácidos que produzem a partir daí. Então, especificamente, é isso que eu tenho que fazer para controlar a insulina na minha corrente sanguínea. Então você já sabe, quando eu como muito carboidrato, quando eu termino uma refeição, após 1 hora, eu sinto moleza, porque eu comi excesso de carboidrato. Quando eu sinto fome, após uma refeição de 1 hora, porque comi pouca proteína, tem que regular. Então, é uma regulação. Então, por isso que você, ao fazer o programa do ponto E, o ponto de equilíbrio, para controle da insulina na tua corrente sanguínea, você vai ajustando isso no dia a dia. Em quantas refeições? Então, vamos lá. Então, comer o quê? Comer gordura, carboidrato e proteína. Ok? Aí tem a água, a hidratação com o sal, que são os minerais para hidratar. É de capital importância ser o quarto elemento, são micros elementos. Esses 3 são macros, esse é micro, mas tem que estar junto, por quê? Porque a célula tem que ter saúde de dentro para fora, e é isso que o sal e a água promovem. Então, como comer? Sempre os 3 juntos. Qual que eu posso comer sozinho? Ou a gordura ou a proteína. Jamais comer sozinho o carboidrato, porque dá pico glicêmico, e pico glicêmico estimula a produção de insulina. E quando produz insulina, seu corpo judia muito de você. É o caminho para a programação de doenças crônicas, evolucionárias, de acordo com a nossa idade. Agora, como comer? Você já sabe, comandando os 3. Agora, quanto comer? Quanto? Você não toma um remédio? Não tem X miligramas? Então presta atenção. Gordura, comer 30% da sua refeição. Carboidrato, 40% e proteína, 30%. Então, carboidrato, 40%, proteína, 30% e gordura, 30%. Quem falou isso? O Dr. Barry Sears, americano, biotecnólogo, médico, e que estudou o ser humano desde a época da caverna até agora. Então, um detalhe importante, hein? Talvez amanhã eu fale sobre o tipo sanguíneo em relação a esses alimentos. Por que que o grupo O é altamente suscetível às hiperinsulinemias e às doenças provocadas pelo excesso de insulina? Eu vou explicar o porquê e você vai
com certeza, compreender muito bem. E agora, o último item. Então você viu o que comer, como comer, quanto comer, e a pergunta é: quantas vezes comer ao dia? Eu, por exemplo, sigo o programa do Dr. Sears. Eu como faço 5 refeições. Café da manhã é uma grande refeição. Almoço é outra grande refeição. Lanche da tarde é uma mini refeição. Jantar é uma grande refeição. Como eu durmo 22 horas, eu não faço o lanche da noite. Eu me alimento até as 21 horas, porque tem o efeito do ciclo da luz na produção orgânica e na assimilação da gordura. Quem come depois das 21 horas vai deixar o seu sistema trabalhando enquanto ele teria que recuperar e revitalizar, e vai acumular mais gordura. Por quê? Porque o hormônio que movimenta a gordura não é eliminado no escuro da noite. Por quê? Porque a partir das 21 horas a pineal libera a substância, que é a melatonina, que avisa o cérebro: é hora de dormir, é hora de repousar. Então, portanto, se você ficar acordado depois das 21 horas, tem que ter um óculos igual a esse. Por quê? Esse óculos filtra e impede que a luz azul entre. Se a luz azul entrar, a pineal continua produzindo o cortisol. Ou melhor, o cérebro continua produzindo o cortisol. E a pineal é impedida. Quando eu uso isso daqui, a partir das 21 horas, que é quando a pineal começa a entender que é hora de descansar, eu faço o quê? Eu dou para a pineal a informação que é noite, e ela começa a produzir. Quanto mais tempo ela produz melatonina, mais tempo eu durmo e melhor é a qualidade do meu sono. Muito bem, foram informações diversas que vocês puderam observar, e eu vou falar agora rapidinho sobre o shake. Várias pessoas nos ligaram e perguntaram: doutor Ademir, como que eu uso o shake? Bom, o shake, você vai usar o shake numa quantidade, dependendo, se for no café da manhã, você vai usar 3 colheres dessa em um copo. Pode usar no desse daqui, manipular, chacoalhar com água, você terá uma quantidade ideal de proteína. Se for no lanche da tarde, apenas uma colher dessa. Agora, o Shake.e é um produto, suplemento, um complemento utilizado nos intervalos das refeições. Mas se você quiser em um momento, ou no café da manhã, ou no almoço, ou no jantar, substituir a sua refeição grande, a proteína dela, você pode tomar o shake. Ele é específico para as pessoas que fazem o programa do Ponto E. Ele não é comercializado em lojas, em comércio, não. Se você quer passar por um programa de controle alimentar do Ponto E, então nós ensinamos, preparamos o shake e ensinamos você a utilizar. Quer saber mais? Entre nas nossas mídias, Facebook, Instagram e YouTube. O endereço é dr.ademirrodrigues.e. Nosso WhatsApp, 17 9915-0122. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Entre no Ponto E. Viva mais, viva melhor. Faça mais, faça melhor. No Ponto E, no ponto de equilíbrio. E agora nós vamos desligando aqui, religando a rádio. Você vai acompanhar tudo isso. E desconectando.